Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu estou fazendo uma atualização desse robô, então por isso nós estamos chamando aqui de versão 2 e houve algumas alterações que eu fiz, que eu vou explicar ao longo do vídeo, mas ao mesmo tempo agora eu quero repassar um pouquinho algumas recomendações que eu considero muito importantes para quem quer operar com um robô, tá? Então o que nós precisamos deixar claro é o seguinte, que trata-se de qualquer robô aí que vocês obtiverem no mercado, esse ou qualquer outro, a gente não pode dizer que ele é de alta frequência, ele é de baixa frequência, pois ele depende muito da velocidade cedida pelo servidor da corretora. Então, o ping ideal, né, seria, pelo menos no máximo, né, seria 30 milésimos de segundo. Outro fator importante também para esse tipo de robô, que a maioria deles trabalha muito com sistemas scalper, ou seja, entradas e saídas muito rápidas, seria o preço da corretagem, tá? No máximo em torno de 30 centavos por contrato, né? Isso eu estou falando no mini índice. Então, esses dois pontos são importantes, né? 30 milésimos de segundos, né, para o ping do servidor e o preço máximo aí de em torno de 30 centavos aí para o preço da corretagem. Outra coisa muito importante que deixar, o pessoal precisa entender, tá, que nós trabalhamos com um mercado de renda variável que é um mercado de alto risco. Então, nós não trabalhamos com certeza, né? Nós trabalhamos, só reafirmando, então, nós não trabalhamos com certeza, nós trabalhamos com probabilidades. Inclusive, há a probabilidade da perda total do capital que você está investindo, ok? Então, é importante ter isso em mente. Renda variável, mercado de alto risco, se trabalha com probabilidades, não temos certeza nesse mercado. Aqui eu vou estar explicando para vocês o setup, tá? O setup consiste em dois indicadores, tá? Onde que um é como se fosse um canal, então ele vai determinar assim, um movimento, né? Um oscilador, né? O indicador de canal ele é um oscilador, ele vai acompanhando o movimento do preço. Então nós vamos trabalhar com a linha superior e a linha inferior desse canal e vamos trabalhar também com um outro indicador que vai indicar a máxima e a mínima de determinado tempo. A diferença desse indicador de máxima e mínima é que você vai poder utilizar ele em tempos gráficos diferentes, ou seja, eu estou operando, né, o setup é para operar esse robô no gráfico de 1 minuto, mas esse indicador ele vai selecionar para mim um tempo gráfico diferente, ou seja, eu estou no gráfico de 1 minuto, mas o indicador ele vai indicar para mim o tempo gráfico de 15 minutos. Então, ou seja, qual for a máxima e a mínima dos últimos 15 minutos, tá? Então, baseado nesses dois indicadores, o do canal e o máximo e mínima, eu vou identificar os pontos de venda e o ponto de compra. Como é que eu faço a indicação de um ponto de venda? É o rompimento da linha superior, quando o preço rompe a linha superior, e a máxima é maior que a máxima anterior. Então, gerou para mim um sinal de venda. Para o sinal de compra é ao contrário, quando há o rompimento na linha inferior e a mínima é maior, ou melhor, né? A mínima é menor do que a mínima anterior, ok? Então, esses dois pontos me geram um sinal de venda no rompimento do canal superior de máxima atual maior que a máxima anterior, ou um sinal de compra no rompimento da linha inferior e a mínima menor do que a mínima anterior. Feito isso daí, ele vai gerar a primeira entrada. Tá? O setup é para começar com um contrato. Por quê? Porque ele permite que você faça entradas adicionais. Né? Nesse caso, ele trabalha meio parecido com o martingale, né? Ou seja, ele vai entrar caso a operação for contra. Então, a operação indo contra, você tem a probabilidade de utilizar-se de mais 9 entradas parciais. Isso você vai estar configurando no robô. Ele vai dar 100 pontos contra, vou entrar com mais um contrato, ele vai dar 200 pontos contra, vai entrar com mais um, 300 pontos contra, mais um, e assim vai até o limite máximo de 9 entradas parciais. Ok? Lembrando sempre que essa diferença de ponto para as entradas parciais é sempre
baseada na entrada principal, naquela primeira entrada que o robô gerou. Então o robô gerou uma entrada a 80 mil pontos numa operação de compra. Se ele caiu para 79.900, 100 pontos, ele vai entrar com um contrato. Eu determinei que seria 100 pontos. Se eu determino 200 pontos, seria 79.800 e assim sucessivamente, tá? Sempre tendo como base, para cada entrada parcial, para cada X pontos, eu vou ter como base a entrada principal, que foi a dos 80 mil pontos, ok? Também é possível que você faça uso do break-even. O break-even é o que acontece. Quando você faz a primeira entrada, ele tem o primeiro break-even lá. Você vai determinar a partir de quantos pontos que ele vai acionar o break-even. Então, aquele primeiro break-even é vinculado à primeira entrada, a entrada que o robô gerou, tá? E ali você vai determinar a quantidade de pontos para disparar o break-even e a distância, ou seja, se eu quero que ele fique algum valor acima do meu ponto de compra. Eu posso botar 0 e ele vai pegar justamente no ponto de compra. Se eu botar 10, ele vai botar 10 pontos acima do meu ponto de compra. Se eu botar 30, ele vai pegar 30, ele vai deixar o stop loss 30 pontos acima do meu ponto de compra, ok? As demais entradas, aí você tem mais 4 entradas, tá? Essas 4 entradas, elas estão vinculadas às entradas parciais, sendo que o segundo break-even é para a primeira entrada parcial, terceiro break-even, segunda entrada parcial, quarto break-even, terceira entrada parcial, e a partir do quinto break-even é válido para a quarta entrada parcial até a nona, ou seja, o valor que você colocar no quarto break-even vai servir para a quarta entrada parcial até a nona parcial. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que eu coloco 100 pontos na entrada principal, e o mercado vai contra. O que que acontece? Se o mercado vai contra, a lógica seria que o meu break-even fosse menor, ou seja, se ele passar 20 pontos, 30 pontos, 50 pontos do preço médio, né, após as entradas parciais, eu já quero que ele puxe o stop loss para o meu ponto de compra, para que eu possa sair o mais rápido possível da operação, ok? O setup também ele permite, tá, nas configurações do robô, que você tenha um stop móvel, você tem um horário de funcionamento, você determinar que hora que ele vai começar e terminar, um horário de pausa, ou seja, eu quero que ele funcione das 9h30 até as 16 horas. Só que eu não quero que ele funcione entre 11 horas e 2 horas da tarde. Então eu posso acionar o horário de pausa e solicitar que ele, durante esse período, ele não execute nenhuma operação. Tenho também metas diárias de lucro e perda, isso em valores financeiros, ou seja, se ele atingir R$ 500 no dia de lucro, eu não quero que ele não opere mais. Se ele atingir R$ 200 de prejuízo no dia, eu não quero que ele não opere mais. É possível também, tá? Porque o padrão dele é você operar tanto comprado como vendido, mas é possível também que você só opere comprado ou só opere vendido. Você tem a possibilidade de alterar os parâmetros dos indicadores, né? O padrão dele é 15 nas máximas e mínimas, 15 no período do canal e 21 no desvio do canal. Então esses são os períodos padrões, mas você pode alterar, sendo que quanto maior esses períodos, tá, mais conservador o robô vai ficar, ou seja, vai fazer poucas operações. Quanto menor for esse período, mais agressivo ele vai ficar e vai fazer várias operações. Então é importante isso daí na hora de modificar esses parâmetros, tá? Se você quer operar de maneira mais conservadora, se você quer operar de maneira mais agressiva. Então, se você quer operar de maneira mais conservadora, você adianta. Se você quer operar de maneira mais agressiva, você diminui os valores. E foi incluído, então, nessa versão 2, esse filtro em pontos. O que significa esse filtro em pontos, tá? Esse filtro em pontos ele faz o seguinte, ele vai acabar você pode determinar que ele trabalhe numa zona somente, tá? E o que vai acontecer? Por exemplo, eu começo o pregão, a abertura do pregão foi em 80 mil. Aí eu determino que se ele subir 800 pontos, então 80.800, ele pare de efetuar compras. Então, ou seja, acima desses 80.800, o robô não vai mais operar comprado.
ele só vai operar vendido. Voltando para baixo dos 80.800 pontos, ele volta a operar comprado e vendido. Então ele vai ficar indo e voltando, ou seja, se você colocar o filtro, tá? Você vai determinar, eu quero um filtro de 800 pontos. O que quer dizer esses 800 pontos? Se eu coloco 800 pontos, ele vai analisar 800 pontos para cima e 800 pontos para baixo, ou seja, você vai trabalhar numa faixa a partir da abertura de 1.600 pontos, sendo 800 pontos para baixo e 800 pontos para cima. Nessa faixa, tá? Dentro dessa faixa de 1.600 pontos, ele opera tanto comprado como vendido. Tá? Isso se você deixou as duas opções no robô, para que ele opere tanto comprado ou vendido, nas duas pontas. Então, nessa faixa de 1.800 pontos, ele vai operar tanto comprado como vendido. Acima de 800 pontos, tá? Acima de 800 pontos, uma tendência de alta, ele só vai operar vendido, ou seja, ele só vai entrar, se o setup sinalizar, ele vai só entrar se for para venda. E abaixo de 800 pontos, ou seja, o mercado caiu 800 pontos, ele só vai operar comprado, ou seja, abaixo desse valor, mesmo que o setup sinalize uma venda, ele não vai operar vendido, ele não vai considerar. Por que isso aí? Porque justamente a lógica do robô é justamente considerando que o mercado se movimenta em média 1.800 pontos por dia, tá? Isso pelos valores atuais. Então, 1.800, no máximo 2.000, mas a média mesmo é 1.800. Ou seja, de cada 20 pregão você tem aí cerca de 18, 17, 18 pregões que operam dentro dessa faixa. Somente alguns casos especiais, né, situações extrínsecas fora do mercado, que faz com que ele acabe operando a partir da abertura do pregão, operando acima de 1.800 pontos. Então, umas duas opções no dia, no mês, né? Duas, no máximo três. Então, ou seja, você fazendo esse filtro, você praticamente trabalha dentro daquela lógica, daquela estatística que a gente analisou para a montagem do robô. Então, reforçando, colocando filtros, se você coloca um filtro de 800 pontos, é como se você duplicasse. Você vai trabalhar numa faixa de 1.600 pontos. Se eu coloco um filtro de 500 pontos, eu vou trabalhar numa faixa de 1.000 pontos. Referente ao quê? Referente à abertura. Então, se a abertura for 80.000 e eu coloco 500 pontos, quer dizer que eu vou trabalhar comprado e vendido entre 80.500 e 79.500. Nessa faixa, eu tanto opero comprado como vendido. Acima de 80.500 eu só opero vendido. Abaixo de 79.500 eu só opero comprado. Isso o robô faz automaticamente, tá? Se ele entra na faixa acima daquele limite, ele automaticamente bloqueia as compras. Ele retornando para essa faixa de 500 acima e 500 abaixo, ele volta a liberar novamente a compra. Isso ele faz de maneira automática. Então a ideia do filtro, que foi essa nova versão, foi justamente esse ponto aí, ok? Conceito. O conceito básico do setup é justamente realizar operações de scalp de curta duração, tá? Você busca obter pontos, né, justamente na hora de uma projeção ou de uma retração, algo que é muito característico desse mercado, tanto do dólar como no índice, tá? Aqui eu coloquei que o padrão de stop loss é 1.800 pontos para o mini índice e de 30 pontos para o dólar, tá? Para o stop gain é 1.000 pontos do mini índice e 15 pontos do dólar, tá? Esses padrões são definidos, tá, baseados naquela estatística que eu acabei de mencionar. Ou seja, ele atinge esse patamar de 1 a cada 10 operações ou cada 10 pregões, tá? Para que você realmente ocorra de ser estopado, geralmente você tem um azar muito grande, ou seja, você às vezes numa compra pegar na máxima, tá? E aí ele cair e vir buscar essa movimentação lá embaixo. Ou então você pegar uma venda na mínima, né? Na mínima do dia, numa mínima que já caiu 1.000 pontos aí, você pegou uma venda e aí você acaba sendo estopado. Justamente por essa probabilidade é que a gente criou o filtro. É justamente você está numa mínima de 1.000 pontos, né? Você já caracterizou que ele já se movimentou 1.000 pontos para baixo, ele pode ter se movimentado quase 500 pontos para cima,
esse movimento em torno de 1.500 pontos, então há uma probabilidade dele voltar todos esses 1.000 pontos, tá? E aí você ser estopado, tá? Mas via de regra, o conceito básico aqui, por causa do break-even, por causa do stop móvel, por causa das entradas parciais, dificilmente você sair nos stop loss e stop gains originais, porque o mercado, o próprio robô, a partir do movimento do mercado, ele vai alterando através do break-even, através do stop móvel, o stop loss. E aí a ideia é justamente na hora que o mercado retorna, quando ele vai a seu favor, ele vai puxando o stop loss a seu favor. E a partir do momento que ele retorna, você acaba saindo no stop loss, de preferência no positivo, tá? Então isso aqui é mais para que você entre com uma medida padrão, mas depois o robô vai estar alterando isso aí durante a operação. As últimas considerações o conceito básico do robô é justamente você ter agilidade na tomada de decisão. Tá? Então, por mais que o pessoal fale, mas eu quero um robô para deixar ele rodando sozinho e tal, é algo praticamente inviável. Tá? Isso aí só para alta frequência, e mesmo alta frequência o pessoal fica monitorando, tá? Então só a gente que quer essa, vamos dizer assim, essa moleza de liberar o robô, deixar ele rodando lá à vontade, e ir tomar café, e fazer outra coisa, então é algo que praticamente não existe. Então, o importante é sempre você estar monitorando. Qual é a vantagem, então, de você usar o robô? É que ele não vacila no momento que gera o sinal. A gente, manualmente, o setup acusou uma operação, e até a gente tomar a decisão de apertar o botão, de preencher a boleta, de mandar, o mercado já andou e andou contra, né? E aí você acaba perdendo a oportunidade. Então, é justamente esse ponto que eu acho que é a grande vantagem do robô, que ele é ágil, ele é frio. Sinalizou, ele entra e acabou, tá? E o que eu considero um dos maiores erros é achar que ele é infalível. Não, ele não é infalível, ele é fruto de um setup. Então, ou seja, dentro daquele setup, dentro daquela probabilidade que o setup determina, ele vai entrar. Agora, nós trabalhamos probabilidades, tá? Então, ou seja, ele vai entrar na operação com uma probabilidade, baseado no setup, com uma probabilidade de retorno positivo. Mas, com certeza, vai ter operações que vão gerar prejuízo. Por que é importante assim acompanhar? Justamente, no acompanhar você pode, como o robô está operando e você está observando, acompanhando o mercado, então você tem essa facilidade de ficar mais tranquilo, porque o robô já está todo programado lá, você vai acompanhando, você tem uma facilidade maior de ficar analisando e, inclusive, tá, analisando o setup. Tá? E isso é importante, porque você vai acompanhando diariamente ali, verificando as entradas, o que ocorreu, se deu lucro, quantas entradas ele precisou fazer e tal, o que vai acontecer? Você vai pegando uma percepção maior e isso pode fazer com que possa ajustar o seu setup, ok? Agora eu vou passar para a tela, porque inclusive eu estou gravando esse vídeo às 9h30, ou seja, então o mercado já está aberto e eu estou com esse robô numa conta real, tá? Então eu vou mostrar um pouquinho como que ele está funcionando. Então aqui nós temos ele já numa tela do mini índice, né? Então está aqui o gráfico de 1 minuto, ele está instalado nesse ponto aqui. Vocês podem observar aqui que essa aqui é uma conta real, tá? Não é uma conta. Deixa eu olhar aqui, deixa eu botar aqui que ele já fez algumas operações hoje. Tá? É uma conta real da RIP, tá? Então nós não estamos trabalhando nesse caso aqui, tá? Com uma conta demo, tá? Deixa eu olhar aqui, ó. PRD quer dizer produção, tá? Estou trabalhando com um de 15 pontos. E o que aconteceu aqui? Ele já fez uma operação aqui, tá? Ele entrou numa operação de venda, tá? Estou nesse ponto aqui, tá? E o mercado andou a favor um pouco, mas depois começou a andar contra. Tá? O que aconteceu quando ele andou contra? Ele fez uma segunda entrada aqui, depois ele fez uma terceira entrada aqui e uma quarta entrada aqui. Tá? Isso fez com que, através daqui, se vocês observarem aqui, o robô ele foi modificando, tá, ó, ele foi modificando o stop loss. Tá? E ao modificar o stop loss, o que aconteceu?
Houve alguns casos que ele não conseguiu multiplicar porque justamente estava muito próximo. Isso é padrão do MetaTrader. Se o mercado vai e volta rápido, apesar de ser acionado, ele não consegue executar a modificação porque o mercado foi muito rápido, tá? Mas ele fica acionando até conseguir fazer as modificações. Então o que aconteceu? Aqui eu vou pegar o setup aqui, ó, tá? Propriedade. Esse é o setup. Então tem o número mágico aqui, o número do contrato inicialmente, eu estou com um stop gain de 1000 pontos e um stop loss de 600 pontos, tá? Estou permitindo aqui que ele tanto faça compra como venda. Eu posso chegar aqui, posso alterar, operar só comprado ou só vendido, tá? Basta só clicar aqui e mudar de true para falso, ou seja, de verdadeiro para falso, tá? Aqui são minhas entradas parciais. Se ele andar 50 pontos contra, aqui tudo, até lá embaixo, tá, gente? Está de 50 a 50, ou seja, 50 pontos da entrada original, um contrato. 100 pontos da entrada original, outro contrato. 150 pontos da entrada original, outro contrato. 200 pontos, 250, 300, 350, 50 pontos até a nona entrada. Isso vai dar um total de 10 contratos, tá? Então, vocês vão poder ver depois aqui no histórico que ele chegou a fazer 4 entradas parciais. Ele entrou com 50 pontos, depois entrou quando bateu 100, depois entrou quando bateu 150 e entrou, foram essas 3 aqui. Aí teve a entrada principal e depois mais 3 entradas parciais. Vocês vão ver nesse caso aqui que houve entradas muito próximas. Por quê? Porque como é curta, 50 pontos, o mercado andou muito rápido. Então quando bateu, se não me engano, ele entrou acho que em 200, quando bateu em 300 ele disparou a ordem, aí pegou 330. Só que quando bateu 350 ele mandou outra ordem. Então, ele pegou em 330 e 350, quando na realidade era para ser 300 e 350. Isso facilitou a gente, porque a partir do momento que eu comprei mais alto, meu preço médio ficou melhor. Isso vai acontecer muito. Eu tenho aqui um filtro de ajuste de 800 pontos, ou seja, eu trabalho numa faixa de 1.600 pontos, de entrada da operação, comprado e vendido. Acima, fora dessa faixa, ou eu só opero comprado ou eu só opero vendido. Tá? No break-even eu tenho 100 pontos para acionar o break-even inicial e me deixar 20 pontos acima do meu preço de compra. Entrando a primeira vez numa entrada parcial, continua 100 pontos, mas aumenta a distância para 50 pontos. A partir da terceira, eu trabalho com 50 pontos de movimentação, ou seja, o preço ficou 50 pontos acima do meu preço médio, porque aí já vira preço médio, porque eu estou com 2 entradas parciais, tá? Ele vai trabalhar com 50 pontos para se movimentar e 10 pontos acima do preço médio. E eu trabalho com um stop imóvel de 100. Atingir os 100 pontos, mantendo sempre a distância de 100 pontos do preço principal. Tá? Ou seja, o preço corrente, o trade stop, ele se movimenta 100 pontos. Tá? Então, aí eu estou com 200. Bateu 300, meu stop loss já fica no 200. 205, 305, 205, 310, 210. E assim vai de cima em cima. Ok? Ele funciona das 9h10 até 16h30. O meu horário de pausa está falso, ou seja, então eu não vou usar essa separação, mas se eu colocar verdadeiro aqui e determinar um horário aqui, ele não vai operar nesse horário de início e final de pausa. E às 17h40 ele fecha, ou seja, às 16h30 ele para de fazer entrada. Então, apesar de ter sinalização, ele não vai fazer entrada, ok? Só que se de repente eu estou dentro de uma entrada, ele não vai encerrar a operação. Tá? Então eu já entrei antes das 16h30, estou dentro de uma operação. Ele vai parar de fazer novas operações, mas não vai encerrar a operação que está aberta. Só que quando chegar às 17h40, aí ele encerra. Aí ele, se estiver no lucro, no prejuízo, ele simplesmente vai lá e para. Ele cancela tudo, cancela as ordens que estão abertas e cancela as ordens pendentes. Ou seja, se eu tenho ordem pendente lá de stop loss, stop loss, ele cancela, ok? Tem uma meta diária de R$500 de lucro ou R$500 de perda, tá? Isso você pode mudar. E o setup, que são os parâmetros para o indicador, de 15 minutos. Então eu posso chegar aqui, eu posso mudar para qualquer tempo gráfico, tá? Então eu quero 15 minutos. E o envelope, o canal, é de 15 e o desvio é de 21. Ok? Feito isso daqui, é só dar OK, ele vai estar operando. O que aconteceu aqui? Aqui nós podemos dar uma analisada, tá? na operação. Ele entrou aqui, tá? Em 200. Quando a casa 50, ou seja, ele andou contra 50 pontos, 250, ele fez uma entrada
parcial. Andou mais 50 pontos, seria 300, ele deu outra entrada parcial. Mas só que aqui, como vocês podem ver, foi uma puxada muito forte. Então o que aconteceu? Ele disparou no 300 e logo em seguida já bateu 350 e disparou novamente. Então ele praticamente ele fez a segunda e a terceira, que seria no 300 e no 350, quase que de forma imediata, ó, 22 e 23. Percebo que ele entrou às 12, fez a primeira com 6 minutos de operação, depois mais 4 minutos ele fez a segunda, só que colado ele já fez a terceira. E aí o que aconteceu? O mercado começou a vir na direção. Quando ele fez isso daqui, ele puxou o meu preço médio para cima. E isso fez com que começasse a vir ao meu favor, e vindo ao meu favor, o meu stop móvel começou a mudar, tá vendo? O stop loss era 84.805 e ele baixou para 84.265, tá? Então, ou seja, eu já estava praticamente dentro de um lucro aqui. E aí, quando o mercado voltou um pouquinho, eu acabei saindo com uns 4 contratos, R$7, tá? Houve um momento aqui que ele chegou a estar com R$40, por exemplo. Se a gente pegar a mínima aqui, ele foi em 205, tá? Eu estava com o meu preço vendo em 275, então seria 70 pontos. 70 vezes 80 centavos daria R$56. Eu poderia simplesmente vir aqui e encerrar, se você percebesse. Mas eu quis deixar correndo normal, e aí vocês puderam ver que ele acabou saindo no lucro do mesmo jeito, que ele já tinha puxado meu stop móvel para cima do meu preço de compra, tá? No caso específico aqui, estava praticamente com 4 contratos, R$7, praticamente com 10 pontos, tá? Então 265 era 10 pontos. Então isso permitiu com que eu já tivesse 10 pontos acima, né? E aquele, como eu falei, como ele fez aqui 3 entradas, a partir da terceira entrada era 50-10. Então, ou seja, ele movimentou 50 pontos a favor do meu coisa, o break-even puxou para o stop loss do meu preço de compra e colocou mais 10 pontos, por isso que eu acabei saindo em 265, ok? Então esse aqui que é o mecanismo, ele vai ficar funcionando aqui, tá? Aqui você vai ter a quantidade de traders, tá? Então ele fez 5 traders, que seria as 4 entradas e uma saída, tá? Um lucro de R$7, perda zero, saldo R$7. Aqui se você colocar que você quer um limite de gasto, de ganho de R$500, um limite de perda de R$500, a gente também tem esse ponto aqui do saldo que vai estar verificando. Se ele atingir R$50, R$500 positivo, ele para de operar. Se ele atingir R$500 negativo, ele também para de operar. Ok, gente? Então é isso daí. Agora, quem estiver interessado, eu vou estar disponibilizando ele para a conta demo. Tá? Então, ou seja, você vai poder rodar ele na conta demo. Agora, quem quiser utilizar desse robô na conta real, eu vou deixar o meu WhatsApp aí. Vou estar distribuindo lá no meu grupo também, na minha página do Facebook. Entre em contato via WhatsApp, tá? Não mande e-mail, não responda no próprio vídeo aqui, porque a gente demora um pouco para analisar, tá? A gente só vai ver no final do dia ou no dia seguinte. Então, quem quiser acionar, eu quero operar ele no real, ou então tirar dúvidas sobre o setup, tá? Porque eu vou também postar aqui quando para você criar aqui esse setup aqui, eu vou mandar um arquivo que você vem aqui em abrir e você faz a leitura dele, tá? E ele automaticamente preenche todos os dados. Você só precisa vir aqui, tá? E modificar o número mágico para que ele fique igual ao meu, ok? Lembrando sempre, tá, que é necessário aqui, quando você for instalar, aqui, se você for realizar no real, você clicar aqui em permitir negociação automatizada e permitir modificações de sinal, ok? Basta vir nessa aba aqui e fazer essa operação, ok, gente? Então é isso aí que eu tinha para dizer nesse vídeo, tá? Se as pessoas interessadas, é só entrar em contato, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.